Sabe, uma coisa que eu fico sempre pensando, você olha para algumas empresas e, assim, parece que tudo flui, que tem um ritmo, quase uma harmonia de relógio suíço. Sim, as entregas são consistentes, os clientes parecem satisfeitos. Exato. E aí você olha para outras e é tipo o caos permanente. Uma correria que não acaba, todo mundo vivendo para apagar o incêndio do dia. Pois é. E a resposta para essa diferença, que é brutal, está numa área que muita gente ou ignora ou entende muito mal: as operações. É isso. E acho que é por aí que a gente pode começar a nossa conversa hoje. Com certeza. A nossa missão aqui é, desmistificar essa ideia de que operações é só um departamento de back-office, sabe? Aquela coisa burocrática. Sim, que fica lá no fundo da sala. Exatamente. Na verdade, operações são a espinha dorsal de qualquer negócio. É o sistema que pega a estratégia, que está lá, linda no papel, e transforma em resultado de verdade. É o que faz uma promessa virar entrega. Entendi. Então, nosso foco é em como construir esse ritmo, essa eficiência e, principalmente, a tal da previsibilidade. A tão sonhada previsibilidade. É sobre isso. Ok, então vamos começar por aí. A primeira grande virada de chave, me parece, é entender que operação não é um departamento, mas é o jeito como a empresa inteira trabalha para entregar valor. Perfeito. E existe um abismo, um verdadeiro abismo, entre o que a gente pode chamar de operação intuitiva e a operação estruturada. E o que define cada uma delas? Olha, a operação intuitiva ou imatura, ela se apoia totalmente no heroísmo individual. Sabe como é, né? Sei, tem sempre aquela pessoa que resolve tudo. Isso. A qualidade do trabalho depende do talento, às vezes até do humor, de algumas pessoas-chave. E o resultado disso? Gargalos humanos. Nossa, o famoso gargalo humano. Quem nunca trabalhou num lugar onde, se o fulano sai de férias, o projeto simplesmente para? Ou se a ciclana fica doente, ninguém sabe onde achar um arquivo. É um sistema muito frágil, né? Frágil demais. Já uma operação estruturada, madura, é o oposto. Ela se baseia em processos claros, em fluxos de trabalho que todo mundo entende. A qualidade não é um acidente, ela é garantida por padrões. A comunicação é mais proativa, imagino. Muito mais, não é reativa. E o resultado é que as coisas se tornam previsíveis. Não quer dizer que não vai ter problema, claro que vai. Mas a forma de lidar com eles é sistêmica, não heróica. E isso é estratégico, no fim das contas. Confiança é um diferencial competitivo gigantesco. Isso me leva para um outro ponto que eu achei fascinante. A gente usa um monte de palavras no dia a dia: eficácia, eficiência, produtividade, quase como se fossem sinônimos. E não são, nem de perto. E entender essa diferença parece que é o primeiro passo para começar a arrumar a casa. É fundamental. Porque, olha, existe uma hierarquia bem clara entre elas. Pensa assim, no topo de tudo, mas tudo mesmo, está a eficácia. Ser eficaz. Isso. Que é simplesmente fazer as coisas certas. O que a gente fez atingiu o objetivo, gerou o valor que a gente esperava. Só depois que a gente garante eficácia é que a gente se preocupa com a eficiência. Que seria fazer as coisas da maneira certa, gastando menos tempo, menos dinheiro. Exato. Com menos desperdício de recursos. A eficácia vem primeiro, sempre. Porque ser extremamente eficiente em algo que é completamente ineficaz É o jeito mais rápido de queimar dinheiro. é a forma mais rápida e elegante de desperdiçar recursos. É tipo usar um carro de Fórmula 1 para ir na padaria da esquina. Super rápido, super eficiente, mas A escolha foi péssima. tem aquele exemplo ótimo dos relatórios, né? A equipe que produz 50 relatórios por semana. Esse é clássico. Eles são super eficientes, os relatórios saem rápido, bem formatados, Mas ninguém lê. ninguém lê. Eficácia, zero. E se a eficácia é zero, a produtividade real também é zero. Não adianta nada fazer mais rápido. A solução não é um software novo, então. De jeito nenhum. A solução é parar de fazer e perguntar: qual é a informação que as pessoas realmente precisam? Isso é pensar com eficácia. A verdadeira produtividade só nasce quando você junta as duas coisas. Então, produtividade não é só estar ocupado. É quase uma equação. Tipo, o valor que você gera dividido pelo esforço que você gasta. É uma ótima forma de visualizar. Qualquer melhoria de verdade
vem ou de aumentar o valor lá em cima ou de diminuir o custo aqui embaixo. E quase sempre o maior ganho está em aumentar brutalmente a eficácia, não em otimizar centavos numa tarefa inútil. Faz todo sentido. E isso conecta com outro ponto. Quando um problema acontece, um prazo estoura, a nossa reação imediata é: procurar um culpado. sempre. Quem errou? Exato. Mas a causa do problema pode estar num lugar completamente diferente, que ninguém está nem olhando. Essa é a armadilha do pensamento em silos. A gente vê a empresa como um monte de caixinhas, né? Vendas, marketing, produto. E quando o problema aparece na caixinha do produto, a gente acha que a causa e a solução estão ali dentro. E o pensamento sistêmico é o antídoto para isso. É o antídoto. É enxergar a empresa como um organismo vivo, integrado, onde uma coisinha que você faz aqui pode gerar uma consequência inesperada lá na outra ponta. Mas na prática, como a gente sai dessa armadilha? No meio da pressão do dia a dia. Um jeito bem simples de começar é mapear o fluxo. Qualquer trabalho, sem exceção, segue uma lógica de entrada, processamento, entrega, feedback. A qualidade do que entra no sistema, a entrada, O input, ele vai determinar de forma implacável a qualidade do que sai lá no final. Se a entrada é ruim, não tem herói, não tem processo mágico que salve a entrega. O exemplo clássico é o do time de desenvolvimento que está sempre atrasando as entregas. Na visão de silo, a culpa é óbvia. Os desenvolvedores são lentos. Desorganizados. Exato. Mas a visão sistêmica pergunta, ok, mas como a entrada desse processo está chegando para eles? E aí talvez você descobre uma coisa interessante. Tipo o quê? Tipo, a equipe de vendas tem metas super agressivas, é comissionada para fechar contrato a qualquer custo, e para isso eles prometem prazos irreais, funcionalidades que nem existem, sem nunca consultar o time de desenvolvimento. Ah, entendi. A entrada, que é o projeto, já chega para o sistema toda quebrada. Completamente. O problema não é o processamento dos desenvolvedores, é a conexão quebrada entre as áreas. O problema está no sistema, não nas pessoas. Vi um caso assim no e-commerce. O marketing reclamava que o site era lento e isso derrubava as vendas. A causa aparente era a tecnologia, o servidor. E a real? A equipe de compras, na ânsia de cadastrar produtos, subia fotos com 10, 15 megabytes cada uma, direto da câmera, sem otimizar. Perfeito. É um exemplo perfeito. A entrada, a foto do produto, estava quebrando todo o fluxo para o cliente lá na ponta. A solução não era um servidor novo de R$1 milhão. Era um checklist de 2 minutos. Exatamente. Isso é pensamento sistêmico na prática. É procurar a causa raiz no fluxo e não o culpado no organograma. E imagino que a tentativa de consertar um sistema quebrado desses, muitas vezes é jogar mais gente, mais trabalho, achando que ocupar todo mundo ao máximo vai resolver. Mas essa intuição tá errada, né? Completamente errada. Pode piorar e muito. Esse é um dos conceitos mais contraintuitivos e mais poderosos em operações. Achar que produtividade é ter todo mundo 100% ocupado o tempo todo. A analogia da rodovia é ótima para explicar isso. É a melhor. Pensa numa rodovia. Com 70% de ocupação, como é que está o trânsito? Flui bem, velocidade alta, tudo certo. Agora, o que acontece com essa mesma rodovia com 95% ou 100% de ocupação? Vira um caos, um engarrafamento gigante, a velocidade média despenca. Qualquer freada brusca para tudo por quilômetros. Exatamente o mesmo acontece numa empresa. O excesso de trabalho em andamento, o que a gente chama de Work in Progress, ou WIP, destrói o fluxo. O tráfego de trabalho para. As pessoas gastam mais tempo em reunião de alinhamento do que trabalhando de fato. Exato. Gerenciando prioridades que entram em conflito, corrigindo o erro causado pela pressa. A produtividade real desaba, mesmo que todo mundo esteja correndo e parecendo super ocupado. Então, o segredo, a prática essencial, é limitar a quantidade de coisas que a equipe faz ao mesmo tempo. Sim. A regra de ouro é: pare de começar e comece a terminar. É uma frase simples, mas é uma mudança de mentalidade gigantesca. Focar em concluir o que já começou antes de puxar coisa nova. Isso. E psicologicamente é difícil. A nossa cultura valoriza o estar ocupado, né? Iniciar tarefas dá uma falsa sensação de produtividade.
mas só terminar tarefas dá progresso de verdade. É uma mudança de foco, do movimento para o resultado. Faz todo sentido. E eu mesmo já caí nessa armadilha, sabe? Minha mesa vivia cheia de projetos começados. Eu me sentia super importante e super produtivo. Na realidade, eu não estava entregando quase nada no prazo. Foi uma lição dura essa. E quando você limita o WIP, o que acontece? Você cria um fluxo mais suave. Com o tempo, esse fluxo cria um ritmo, uma pulsação. E quando essa pulsação se torna regular, você tem uma cadência. Ritmo e cadência são os pilares da previsibilidade. Ok. Então, para a gente amarrar tudo isso, se a gente tivesse que eleger os grandes vilões, os inimigos que a gente precisa combater para construir essa operação madura, quais seriam eles? Acho que a gente pode resumir em 3 grandes adversários. O primeiro, e talvez o mais comum, é a falta de clareza. Ah, o famoso preciso disso o mais rápido possível. E qual o antídoto? A disciplina da clareza. Não precisa ser nada burocrático, mas qualquer pedido deveria ter no mínimo 4 coisas. Contexto, por que isso é importante? Pedido, o que é para ser feito exatamente, prazo, para quando, e resultado esperado, como se parece o bom. É um slide, um parágrafo. Só isso já eliminaria uma quantidade enorme de ruído. Drasticamente. E o segundo inimigo é o excesso de urgências, a cultura de que tudo é para ontem. Que quando tudo é urgente, na verdade, nada é prioridade. Exatamente. A equipe vive no modo reativo, pulando de um incêndio para o outro e nunca consegue ter tempo para o trabalho planejado, focado, estratégico, que é o que realmente leva a empresa para frente. E o antídoto aqui seria a liderança funcionar como um escudo, né? Mas isso é difícil. Um líder que faz isso pode ser visto como um gargalo, como alguém que não entende a urgência do negócio. Esse é o grande desafio da boa liderança operacional. O equilíbrio vem de 2 coisas. Primeiro, um sistema claro de priorização, que todo mundo conhece. Segundo, o líder ter a coragem de dizer não. Ou melhor, agora não. A função dele não é só empurrar trabalho, mas negociar prazo, gerenciar expectativa, usar dados sobre a capacidade real do time. Não é ser um bloqueador, mas um urbanizador do fluxo. Perfeito. E o terceiro e último inimigo? A falta de padrões. Isso. Quando cada pessoa do time faz a mesma tarefa de um jeito diferente, a qualidade vira uma loteria. A empresa fica dependente dos heróis. Isso não escala. Gera uma inconsistência que destrói a confiança do cliente. Mas aí sempre vem aquela crítica, né? Ah, mas padroniza, mata a criatividade, engessa o processo. Como fugir disso? Essa preocupação é legítima. Mas quando a padronização é bem feita, ela faz o oposto. O antídoto não é um manual de 300 páginas. São checklists simples, playbooks para as tarefas que são 80% repetitivas. E isso libera a criatividade. Libera. Pensa assim. Ao automatizar o que é repetitivo, você libera a energia mental da equipe para focar nos 20% do trabalho que são realmente complexos, novos, que exigem criatividade. Ninguém deveria gastar energia criativa decidindo como nomear um arquivo. Entendi. Então, no final das contas, o grande objetivo de construir uma operação excelente não é se tornar um melhor bombeiro do mundo, capaz de apagar qualquer incêndio. Exatamente. O objetivo é se tornar o arquiteto de um sistema que impede os incêndios de começarem. É um trabalho de prevenção, não de reação. É menos glamuroso, não tem aquela adrenalina da crise resolvida no último minuto. Mas é infinitamente mais valioso e sustentável. Muito mais. É a passagem do modo reativo para o proativo, do herói para o arquiteto. E essa mudança de mentalidade é a chave de tudo. Com certeza. E isso nos leva, talvez, a um pensamento final para quem nos ouve refletir. No nosso próprio ambiente, no nosso time, qual desses inimigos que a gente discutiu, a falta de clareza, a tirania da urgência, a falta de padrões, é o que mais rouba a energia e gera frustração? E mais importante, qual seria uma pequena mudança no sistema, e não numa pessoa, que poderia começar a neutralizar esse inimigo amanhã?